Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento de reflexão na Palavra de Deus, onde queremos refletir no texto de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, destacando o título que eu citei no início do culto, O Reino é de Deus. Que Deus esteja nos abençoar e nos orientar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, qual é a nossa reação quando ouvimos esta parábola que Jesus conta? Esta história contada por Jesus dos trabalhadores da plantação de uvas. Como que nós reagimos a esta história? Principalmente porque no início é dito, o reino do céu é como? E aí segue a história. Provavelmente nós, de certa maneira, ficamos indignados com esta história, porque aqueles que começaram ao final do dia receberam o mesmo pagamento daqueles que haviam trabalhado o dia inteiro. E humanamente nós reconhecemos isso como uma injustiça. Imaginemos trabalharmos numa empresa, uma pessoa trabalhar 35, 40 anos nesta empresa e a outra pessoa trabalhar um ano, meio ano, e os dois com a mesma idade chegarem ali nos seus 65, 70 anos na empresa, e o dono da empresa falar, eu vou bancar a aposentadoria de vocês dois. Tanto aquele que trabalhou 35, 40 anos, como aquele que trabalhou por um ano, meio ano, e disser, eu vou pagar a mesma coisa para vocês. Nós olharíamos isso e falaríamos, mas que injustiça! Afinal, uma pessoa dedicou praticamente a sua vida toda a esta empresa e vai ganhar a mesma coisa que aquele que ficou lá um ano. Mas nós devemos olhar a parábola de Jesus e entender que nós não podemos olhar com os nossos olhos humanos, entendê-la com a nossa mente humana. Nós temos que entender segundo a graça e o amor de Deus. Porque, infelizmente, muitas vezes, nós agimos assim também referente à nossa vida cristã na igreja. Quando nós olhamos esta parábola e ao final, as palavras do dono da plantação são maravilhosas. Quando ele diz para aquele que está resmungando do que ele havia recebido, que era o combinado, então é dito, por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E aí olhamos a questão da salvação, porque o reino de Deus, o reino do céu, é a salvação, é estar ao lado de Deus. E muitas vezes nós ficamos indignados quando nós pensamos que uma pessoa que fez o mal a vida inteira, blasfemou contra Deus, reclamou, trabalhou até contra a palavra de Deus, no seu leito de morte ele recebe uma visita, ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo o converte. E ele falece crendo no Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quem falece crendo no Senhor está no céu. E nós vivemos a vida inteira dentro da igreja, procurando fazer tudo o que é correto, procurando seguir os mandamentos de Deus, e olhamos para isso e falamos, que injustiça! E então podemos nos perguntar, mas que injustiça é essa? A salvação é de Deus. O reino é de Deus. Deus decide quem é salvo e quem não é. E ele diz que é salvo aquele que crê em Jesus. Por acaso poderia
neste exemplo que eu citei, deste Senhor, que no seu leito de morte foi agraciado com a salvação, ele poderia ter morrido antes, longe de Deus, e então não teria salvação. Nós sabemos, porque vivemos apegados ao Senhor, até como diz o lema da nossa igreja, enraizados e edificados em Cristo, nós sabemos que cremos em Jesus. Então, se nós morrermos hoje, amanhã, nós vamos para o céu. Ou nós vamos ficar indignados com aqueles que falecem no Senhor. Vamos pensar uma outra coisa. Meu último batizado que fiz nesta congregação foi da Elisa, né? Filha do Édico e da Sheila. Então não tem um aninho ainda. Vamos pensar que um de nós e ela falecêssemos no mesmo dia. Estaríamos os dois no reino dos céus e nós iríamos ficar indignados porque aquela pequena que pouco tempo está no reino dos céus, está vivendo na fé no Senhor, também está no céu junto conosco, que talvez vivemos 40, 50, 60, 70 anos. De maneira nenhuma. Nós nos alegramos. Por isso que esta parábola é muito importante. Porque nós temos que nos alegrar com todos que estão vivendo no reino de Deus aqui neste mundo. Com todos que estão trabalhando no reino do Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi convertido no meio da sua vida, e ele poderia ter vindo a falecer sem estar salvo. Mas isto não aconteceu. Deus o chamou para a sua vinha, para a sua plantação. Não sei se foi ao meio-dia, às 3 da tarde, se foi ali às 5 da tarde, mas não foi no começo do dia. E o apóstolo Paulo proferiu palavras importantíssimas para nós. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Se eu continuar na plantação de uvas trabalhando, eu vou ser útil. Esta tem que ser a nossa visão aqui neste mundo. Não nos importarmos com o pagamento lá no final, porque nós já temos esse pagamento, já somos salvos pela fé em Cristo. Por isso podemos dizer como o apóstolo Paulo, pois para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Quando eu morrer, aí eu vou receber. Mas enquanto isso não acontece, continuarei seguindo o trabalho de Deus. Porque o reino é de Deus, não é nosso. O reino é do Senhor. Eu gostaria de fazer uma citação de Lutero. Está presente na Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero. Ela é extraída das Obras Selecionadas, volume 7, e diz assim: ninguém pode ser detentor de um ministério fora ou sem ordem e vocação. Os trabalhadores não entraram na vinha do patrão, como diz Mateus 21:16, antes de os ter contratado e lhes ter ordenado ir. Antes de receberem a ordem e a vocação, andaram ociosos o dia inteiro. A mesma coisa diz Deus a respeito desses intrusos. Eles correm sem que eu os tivesse enviado, pregam sem que eu lhe o tivesse ordenado. Ainda há que se empenhar muito esforço e trabalho para conseguir que preguem retamente e se atenham à reta doutrina os que têm o chamado e receberam a ordem legítima do próprio Deus, ou foram chamados e receberam a ordem por homens em nome de Deus. Se esse é o caso, como será quando se prega sem a ordem de Deus? Sim, contra a ordem e a proibição de Deus, somente por estímulo e iniciativa do diabo? Aí nenhuma pregação será bem-vinda, a não ser a inspirada pelo espírito do mal, e se pode haver doutrina do diabo, por mais brilhante que seja. Essa citação de Lutero, duas coisas importantes que eu quero trazer para a nossa reflexão. Primeira, quando é dito,
os trabalhadores não entraram na vinha antes de serem contratados e ele lhes ter ordenado ir. Ou seja, no reino do Senhor, só entra aquele que Deus chama, que Deus ordena, que Deus envia. E ainda a segunda parte, que é muito importante, ainda há que empenhar muito esforço e trabalho para conseguir que preguem retamente. Cuidado que nós, como servos do Senhor, não só pastores, todos nós somos servos do Senhor, somos discípulos de Jesus, somos, de uma maneira ou de outra, pregadores da palavra de Deus. Nós temos que empenhar muito esforço para não ensinar coisas erradas, para não proclamarmos coisas erradas, para não cantarmos coisas erradas, fora da ordem, do ensino e da doutrina do Senhor. Por isso é muito importante lembrar, o reino é de Deus. O hino que nós cantamos em preparação a esta mensagem é um hino que eu relembro ele muito porque o mundo é do Senhor. Isso é uma verdade que nós nunca devemos duvidar. O mundo é de Deus e na terceira estrofe é dito assim: o mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, por que me entristecer? Na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. Deus está a governar este mundo. Deus está a governar a sua igreja. Deus está a governar as nossas vidas. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o dono do reino. Ele é o dono da plantação a qual Ele nos chamou para trabalhar. Ele é o dono das nossas famílias. E nós devemos proclamar a sua palavra. Nós devemos testemunhar o seu amor. Nós devemos nos esforçar para isso. Porque muitas vezes o mal quer nos desviar. O diabo, a nossa carne e o mundo querem nos tentar para longe de Cristo, o nosso Salvador. Querem fazer com que nós saiamos da sombra da cruz e fiquemos no escaldante sol da condenação. O profeta Isaías escreveu: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Destaque nas primeiras palavras: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Porque muitas vezes o mundo quer esconder o Senhor da nossa vista. Mesmo se formos batizados, confirmados, se dizemos, não, eu creio no Senhor, mas muitas vezes coisas surgem para nos afastar da comunhão com Deus. Por isso nós devemos diligentemente procurar a ajuda de Deus enquanto eu posso achá-lo. Porque caso eu caia da minha fé, caso eu deixe de crer em Jesus como meu Salvador, eu não vou mais achá-lo. Eu não vou procurar, não vou mais crer nele, então não vou mais querer saber dele. Infelizmente, muitas vezes, nós temos que ouvir estas palavras sendo ditas diretamente para nós. Nós devemos procurar a ajuda de Deus em nossa vida, porque ainda podemos achá-lo. Orarmos a Deus enquanto Ele está perto. E o Espírito Santo nos converteu. O Espírito Santo nos deu esta fé para dizermos com o apóstolo Paulo: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer
algum trabalho útil. Pais ensinarem os filhos o caminho do Senhor. Filhos, quando cuidam dos seus pais em idade mais avançada, tratá-los com carinho e amor do Senhor. Avós, padrinhos, tios, estimularem os pequeninos a estarem na comunhão com o Senhor. Nós, membros da igreja cristã, nos apoiarmos mutuamente e lembrarmos as palavras de Hebreus: não deixei de congregar-vos, mas estimulai a estarem participando das reuniões, dos cultos, dos momentos em que unidos somos fortalecidos, recebemos perdão e seguimos enraizados e edificados em Cristo. Não tendo que ser chamada a nossa atenção pelo Senhor, por acaso não tenho direito de fazer o que quero com o meu reino? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Quantas vezes nós não exaltamos o amor de Deus com o malfeitor na cruz? Aquele que reconheceu Jesus ao seu lado e pediu: mestre, quando tu estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje você vai estar salvo. E aquele camarada não era nada bom. Não sabemos o que ele era. Se era um assaltante, se era um sequestrador, se era um assassino, mas ele estava recebendo uma punição justa. Ele merecia aquilo. E nós exaltamos ele, a fé que ele teve. Ele estava no lugar certo, na hora certa, mesmo que por motivos errados. Mas ele estava no lugar onde ele foi salvo. Da mesma maneira, o exemplo que eu dei no início, daquela pessoa que é ruim a vida toda, má, e no final da sua vida ela é agraciada com o perdão. É o mesmo caso. Nós temos que buscar que a palavra de Deus chegue para mais malfeitores na cruz. Talvez não que cometam crimes bárbaros, mas pessoas que estão longe de Jesus. Porque qualquer um longe de Jesus terá o mesmo do outro malfeitor, aquele que só zombou de Jesus. Terá o mesmo destino de Judas, que traiu Jesus e se enforcou. Nós temos que levar a palavra de Deus, nós temos que testemunhar o amor que Deus tem por nós, e não nos preocuparmos, esse vai ser salvo, esse não vai, esse aqui não sei, talvez ele mude a vida, aí vai ser. Não, o nosso trabalho é anunciar a mensagem de Deus, nosso trabalho é brilhar a luz de Cristo, e a salvação vai acontecer por obra de Deus. E no final, o Senhor vai dar o pagamento pela nossa fé. E se eu tiver que trabalhar o mesmo tanto no reino de Deus e me encontrar com uma criança recém-nascida que após o batismo, infelizmente veio a óbito, ou ainda alguém que viveu uma vida toda longe de Deus e no seu leito, a palavra chegou ao seu coração, eu estarei feliz por eles estarem comigo no paraíso. Assim nós devemos lembrar, o reino é de Deus. Na Bíblia de Estudo da Reforma é explicado esse texto da seguinte maneira: servir no reino de Deus é um privilégio, um ato de amor e não algo que fazemos a fim de receber uma recompensa. Quando começamos a pensar que o reino de Deus precisa ou depende de nós, acabamos invertendo as coisas. Somos nós quem precisamos e dependemos dele. Por meio do perdão e da obra renovadora do Espírito Santo,
nós podemos ser realmente usados por Deus para tão importante serviço em seu reino. É um privilégio estarmos no reino de Deus. É um privilégio sermos chamados pelo Senhor. Não importa se foi no começo do dia, no meio do dia, no final do dia. O que importa é sermos chamados por Deus. Por isso, nos alegremos com todos aqueles que estão no reino de Deus. Nos alegremos com todos aqueles que sabem e testemunham que o reino é de Deus. Como a Bíblia de Estudo da Reforma trouxe, trabalhar no reino de Deus é um privilégio que o Filho de Deus tem, que o cristão tem. Nós trabalhamos com alegria, nós trabalhamos com amor, porque nós estamos à sombra da cruz. Jesus está nos protegendo do diabo, do mundo e até da nossa própria carne, que querem nos levar para a condenação eterna. Por isso, queridos de Cristo Jesus, nos alegremos quando estamos no reino dos céus e nos alegremos com todos aqueles que estão conosco e com também aqueles que estarão entrando conosco no reino dos céus, quando Deus vai acrescentando mais pessoas para trabalharem na sua vinha, pois Ele continua chamando todos os dias da nossa vida e nos chama diariamente também. E concluo com as palavras do apóstolo Paulo: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro, mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Enquanto Deus nos permite estarmos aqui e na sua vinha, na sua plantação, no seu trabalho a proclamar a palavra de Deus, que sejamos úteis para Ele, a proclamarem o seu amor, a sua graça e o seu perdão. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.